Não. E no nosso bloco Direito Constitucional, a gente vai falar sobre extradição. Vamos conversar agora com o Dr. Sérgio Pereira Diniz Botinha, advogado atuante na área de Direito Internacional. Dr. Sérgio Botinha, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite. Eu agradeço a atenção, a participação com a gente aqui no programa Revista Justiça. A Corte de Apelação de Bolonha negou ontem o pedido de extradição do ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto, ele que foi condenado a 12 anos e 7 meses de prisão por corrupção, peculato, lavagem de dinheiro, no processo aqui que tramitou no Supremo Tribunal Federal, a ação penal número 470, conhecido como processo do Mensalão. O Pizzolatto foi um dos condenados, estava e está na Itália, exatamente estava aguardando esse julgamento e a Corte de Apelação de Bolonha entendeu negar o pedido de extradição. É bom lembrar que ainda cabe recurso e tem um prazo de 15 dias. E é sobre a extradição, portanto, que a gente conversa agora com o Dr. Sérgio Botinha. Como é que funciona essa parte da extradição? Explica pra gente, Dr. Sérgio. Bom, Pedro, a extradição, ela deve ser enxergada por dois prismas. Primeiro pelo prisma da extradição ativa e o outro é da extradição passiva. A extradição ativa é aquela quando analisamos o pedido de um Estado para outro Estado para que envie um acusado para o Estado que o chamou, que solicitou essa extradição. E a passiva, ao contrário, é quando se recebe um pedido advindo de um Estado estrangeiro para que ocorra a extradição, que é nada mais do que o envio de uma pessoa que é acusada de um crime ou condenada por um crime em outro país para que ela responda à justiça naquele país chamante, né? O país da extradição ativa, que fez o pedido ativo de envio do cidadão. Então, o processo de extradição pode ser sempre enxergado por esses dois prismas, o Estado que pede e o Estado que solicita. Você vai ter que respeitar a soberania, o direito interno e os requisitos que cada país tem em sua legislação, em seu ordenamento jurídico, para processar, tanto do lado ativo quanto do lado passivo. O Estado que pede, que solicita, vai seguir o seu procedimento legal e, quando ele também recebe o pedido, vai seguir e vai ter que atender ao seu ordenamento interno, que adveio da sua soberania, para poder processar e acatar ou não a solicitação advinda do exterior. Partindo dessa explicação, doutor Sérgio, a gente entende então que o Estado brasileiro, nesse caso, foi um pedido de extradição ativa. Sim, a Itália solicitou, o Brasil solicitou à Itália a extradição para o Brasil porque o Pizzolatto, né, o ex-diretor do Banco do Brasil, sofreu processo no STF e foi condenado, né, o processo do Mensalão, que é o nome que foi dado comumente a esse processo. Ele foi condenado, portanto o Brasil, no papel aí da extradição ativa, solicitou à Itália o envio desse cidadão para cá por meio da extradição, por meio do Instituto da Extradição. Nesse caso, a Corte, né, e eu falo a Corte italiana, e no caso também do Brasil, o Supremo Tribunal Federal, esse julgamento é um julgamento jurídico ou é um julgamento político, doutor Sérgio? Pedro, ele é um julgamento eminentemente jurídico, né? É claro que as razões que permeiam as cabeças dos magistrados podem ser políticas, até mesmo no sentido da política pública. Uhum. Né? É difícil, como se diz comumente, averiguar as razões mais profundas da psique de um magistrado quando prolata uma decisão. Ele tem um convencimento pessoal que poderá, na prática, sendo pragmático, vir permeado de razões políticas. Nós entendemos que várias vezes pode acontecer até legitimamente, porque o juiz é um ser humano, é uma pessoa que está cercada de influências e sofre influência de tudo do meio ambiente, né, de uma forma natural. O
caso do Pisolato se reveste talvez dessa suspeita de algum tipo de julgamento político? Primeiro porque é um caso político, né? Você tem um mensalão aqui dentro do Brasil, foi visto por algumas pessoas como um caso que teve variáveis políticas. Então, nesse sentido, você pode ter essa suspeita de ter sido um julgamento político. E também nós tivemos um caso há pouco tempo, semelhante, mas no qual aí o Brasil figurava por extradição passiva, né, que foi o caso do Cesare Battisti, no qual a Itália solicitou a extradição e o Brasil negou. Então, pode ser que haja alguma influência aí na cabeça dos magistrados, mas eminentemente é um julgamento técnico, né, que respeita aí as variáveis técnicas que o magistrado, que o juiz tem que respeitar ao seguir a lei lá na Itália, né. Nós não temos, Pedro, o teor da decisão ainda, né. Foi divulgado o resultado, né, pelo qual nós percebemos que houve negativa da extradição, mas o teor inteiro da decisão, as razões pelas quais o tribunal negou a extradição, essas razões não foram ainda divulgadas, para que possamos fazer uma análise mais detida. Sabemos algumas coisas do que foi alegado pelos advogados do Pisolato, mas realmente não houve aí a divulgação completa. Lembrar que esse caso do julgamento do Cesare Battisti passou até pelo Supremo Tribunal Federal e naquela ocasião o Supremo decidiu pela entrega do italiano Cesare Battisti ao Estado italiano. Ocorre que o presidente na época, Luiz Inácio Lula da Silva, acabou sendo contrário à decisão do Supremo Tribunal Federal e decidiu que não iria entregar o italiano Cesare Battisti. Portanto, embora o Supremo tenha decidido, e depois o caso até voltou para o próprio Supremo, para ele decidir se caberia ao Executivo somente a última palavra, ou ao Supremo apenas dizer que o Executivo deveria cumprir o que o Supremo já tinha decidido, o STF entendeu que caberia a última palavra ao Executivo, então o presidente Lula entendeu não entregar naquele momento o italiano Cesare Battisti. E aí criou um certo conflito, houve protesto. Aconteceu na Itália, protesto, muita gente que estava relacionada a este assunto foi protestar, chegaram a avisar até que a seleção italiana não viria jogar a Copa, enfim, tem uma tentativa de retaliação, mas depois isso foi superado e se entendia que neste momento, no julgamento do Antônio Pisolato, isso não seria levado em conta, mas parece que de certo modo houve uma influência também desse caso no pensamento dos julgadores na Itália. Exato, aconteceu foi um caso que realmente teve muita repercussão. Na verdade, eu estava estudando, não houve apenas um caso de solicitação negada da Itália pelo Brasil. Foram 4 os casos de criminosos que atuaram na época de 1970 ali contra o regime italiano, né, que são terroristas italianos ou para não fazer julgamento de valor, esquerdistas, né, que vieram para o Brasil e não tiveram ali a extradição permitida pelo Brasil, em razão do fato de se considerar que o julgamento foi por crime político, e o crime político não pode ser razão nem justificativa de extradição pelo Brasil. E realmente o julgamento teve esse caráter montesquiano de divisão de poderes, quer dizer, o judiciário, nesse caso, entendeu que a última palavra era do executivo, que não poderia aí inferir nesse julgamento o governo brasileiro que decidiria a questão por ser uma questão da esfera administrativa, da esfera executiva. Até não sei se realmente, em termos políticos, a retaliação funcionou, se é que foi retaliação a não extradição do Pisolato, porque talvez seria mais prejudicial ao partido que hoje ocupa a presidência da República, que o Pisolato viesse ao Brasil, pela repercussão que haveria de mais uma pessoa envolvida com o partido ser presa. Então talvez fosse até melhor que se mandasse o Pisolato ao Brasil, que se enviasse para cá, pela repercussão que teria. A repercussão agora foi o contrário, e ele vai ficar lá na Itália solto,
né, as imagens dele chegando, sendo preso, indo lá para Papuda, não vão acontecer. Então, nesse sentido, realmente não sei se foi bom ou ruim, ou se atingiu o interesse, se é que há um interesse retaliatório. A questão... Pois não, Perdão, doutor. Pedro. Pois não, doutor Sérgio. Não, eu ia apenas comentar acerca de um princípio do direito internacional, que é um princípio existente, é um princípio já consolidado, um princípio que faz parte aí do direito internacional, não tem como retirá-lo. Eu prezo muito o direito internacional porque é um direito de respeito entre as gentes, né? Não só pelo fato de atuar especificamente, sempre sendo tempo nessa área, mas é um respeito de ordenamentos jurídicos entre si. Então, homologação de sentença estrangeira, por exemplo, é o respeito àquela decisão, né, feita num outro país, né? Um dos requisitos que o Brasil olha é se houve citação, se os documentos são verídicos, tudo mais, e se respeita essa decisão aqui dentro, se não houver nenhum trânsito em julgado de outra decisão contrária. Sem maiores questionamentos, sem se questionar mérito, né? O próprio direito internacional privado, pela lei de introdução ao Código Civil, prevê vários casos onde, por causa de uma determinada situação que ocorreu no exterior, ou que a pessoa tem domicílio no exterior, se utiliza do direito internacional, o juiz brasileiro se utiliza do direito internacional. Então é um direito que busca o respeito, o convívio respeitoso entre os diversos ordenamentos jurídicos. Mas existe um princípio de direito internacional que é o princípio da reciprocidade. Uhum. Ele não, a meu ver, filosófico, né, não é dos mais elevados, porque por ele, o país pode fazer aquilo, mesmo que ele entenda não ser o correto, mas faz em razão da reciprocidade, que outro país fez tal ato possa ser visto contra um Estado, esse Estado pode tomar a mesma medida em razão da reciprocidade. Então, a reciprocidade é um princípio, não é uma questão política, é um princípio jurídico existente dentro do direito internacional. Exatamente, muito bem lembrado, esse ponto é muito importante. E outro destaque que eu gostaria de fazer, e agora eu vou me basear inclusive na Folha de São Paulo, segundo ela divulgou, a decisão da Corte de Bolonha para negar a extradição de Henrique Pizzolatto se fundamentou no risco do preso receber tratamento degradante no sistema prisional brasileiro. E a defesa, inclusive, se centrou no desrespeito aos direitos humanos e apresentou as fotos da penitenciária de Pedrinhas, no Maranhão. A gente até divulgou aqui no início do ano o que aconteceu, as imagens de detentos sendo decapitados. Então, isso, de certo modo, para tentar impressionar os julgadores italianos, e parece que dentro dessa área também o doutor Sérgio Botinha falou desse princípio da reciprocidade, mas na área internacional se leva muito em conta também, acredito, doutor Sérgio, a parte dos direitos humanos. Claro. Olha, um dos aspectos ou um dos vetores do direito internacional, na verdade dos direitos humanos internacionais, no qual o Brasil é muito fraco ou muito vulnerável, é a questão dos direitos humanos relacionado aos presídios, a situação dos presos no país. Porque quando você realmente perscruta bem a situação, você percebe que é terrível falar isso, mas é uma realidade que não podemos simplesmente apagar das nossas mentes. São masmorras, né? São masmorras. Então essa preocupação existe na comunidade internacional. O que ocorre no caso em questão, e aí é de se perquirir a Procuradoria-Geral da República, que é quem está pedindo a extradição, por que eles não conseguiram ou não evitaram os devidos esforços para convencer os juízes italianos ou o juiz italiano de que o Henrique Pizzolatto não iria para uma masmorra do Maranhão, ele iria para a penitenciária da Papuda. Por que esse convencimento não ocorreu? Me parece uma coisa simples, mas eu não tenho realmente não tenho acesso aos autos para saber por que foi que os juízes italianos não se convenceram de que a Papuda não é nenhuma masmorra, porque realmente não é nenhuma masmorra, né? Até me lembro que quando foi para o julgamento do mensalão, estava próximo de haver um julgamento definitivo, houve reforma, né, no presídio e tudo mais. Então,
realmente não entendi, e realmente essa foi uma das argumentações dos advogados do Pisolato. E o governo brasileiro, através da Procuradoria-Geral também da República, né, o que ficou aí em aberto exatamente porque, segundo, né, a Procuradoria, os jogadores acabaram ignorando o fato de que Pisolato ficaria em uma área segura do presídio da Papuda. Era isso que se argumentava, que ele não iria para o presídio de Pedrinhas, não seria aquele presídio que estava sendo mostrado, era o presídio que ele iria, era para o presídio da Papuda aqui no Distrito Federal. Exato. Talvez seja o caso de depois, quando a decisão realmente for publicada na íntegra, perscrutá-la novamente, averiguar para ver se isso teve algum fundamento nesse julgamento, ou se foi outra razão, né? Não ocorre na Itália, mas no Brasil o Pisolato nunca seria extraditado por esse crime, porque ele é cidadão brasileiro. Ele é cidadão italiano também. Então, sob o espectro de visão italiana, pode-se extraditar um cidadão que adquiriu a nacionalidade italiana. Pelo espectro do direito brasileiro, um brasileiro naturalizado não poderia ser extraditado. Existem poucos casos em que um brasileiro naturalizado pode ser extraditado. O tráfico de drogas, alguns outros crimes bastante pesados. O brasileiro nato não pode ser extraditado de maneira alguma pelo Brasil. O Brasil não extradita brasileiros natos para nenhum país do mundo, mas a Itália permitiria aí a extradição do Pisolato. A razão, me parece, foi outra, está se achando que seja essa questão dos presídios. É de se esclarecer, Pedro. Pois é, e esse é um ponto interessante também, doutor Sérgio, esclarecer isso à nossa população, porque o brasileiro nato nunca poderá ser extraditado, né, o naturalizado apenas em alguns crimes, e nos crimes que ele praticou, nesse caso que a gente está anunciando aos ouvintes da Rádio Justiça, o Henrique Pisolato, por esses crimes, segundo a lei brasileira, ele não poderia ser extraditado aqui do Brasil para outro lugar. É lógico que ele está na Itália e é o sentido inverso, né? Como o doutor Sérgio explicou, a extradição ativa e não nesse caso a passiva. Mas, de toda forma, é bom que a gente esclareça isso aqui ao público ouvinte da Rádio Justiça. E eu quero agradecer o Dr. Sérgio Pereira Diniz Botinha, advogado, atuante na área de direito internacional, por todos os esclarecimentos trazidos aqui aos ouvintes da Rádio Justiça. Dr. Sérgio Botinha, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço mais uma vez, um bom dia a todos e a você, Pedro. Muito obrigado, um bom dia, até logo. 8h34, você está com a gente aqui na